Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Prezados irmãos, palavra dada pelo Espírito Santo hoje é a respeito da murmuração. Sabemos que a murmuração, ela é uma prisão sem grade. A pessoa já está preso pela murmuração, é uma prisão sem grade. A murmuração, ela é um veneno para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. A murmuração, ela é música nos ouvidos do diabo. O diabo fica muito feliz quando ouve o homem e a mulher, a semelhança de Deus, que é o homem e a mulher, o servo, a serva de Deus, murmurando. É como música para ele. Ele fica muito feliz. A murmuração, meus irmãos, é muito séria. É uma coisa assim, que a pessoa já está preso neste pecado, que é um pecado muito gravíssimo, mas acha que está livre. É como se estivesse preso, uma prisão sem grade, vamos dizer assim. Ele está preso, mas ele não dá conta que está preso. A murmuração no hebraico, ela quer dizer rebelião no hebraico, e também desacreditar de Deus e estacionar. A pessoa rebela contra Deus, passa a desacreditar de Deus e também se estaciona, perde a fé. No hebraico quer dizer isto, amém? E a palavra do Senhor aqui no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Capítulo 16, versículo 11 e 12. Glória a Deus. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Amados irmãos, o Senhor muito indignado, porque era murmuração em cima de murmuração. E aqui eles pediam carne, murmurando contra Deus. E muitos morreram comendo a carne ali, com a carne na boca. A ira de Deus desceu. Porque, meus irmãos, Deus tinha tirado o povo com a mão forte do Egito, da escravidão, onde eles eram maltratados, massacrados. E agora eles não reconhecem o que Deus fez por eles, o que Deus tinha feito por eles, atravessando o mar com seus próprios olhos, vendo o grande milagre da travessia do Mar Vermelho. Mesmo assim, a murmuração continuava. Então, amados irmãos, é muito perigoso a murmuração. Você conversar com Deus, perguntar para Deus em oração, não tem problema. Você não pode se levantar contra Deus, murmurando contra Deus. Aí a coisa engrossa, né? Aqui no livro de Números, capítulo 11, versículo 27 ao 30, 27 ao 29, olha o que vai dizer. Então correu um moço. Aqui vai falar tanto eles eram murmuradores, quanto também, muitas das vezes, ciúmes, né? Ciúmes com a obra de Deus. E aqui vai falar de Josué, porque Josué foi fiel a Deus, a Moisés. Tanto é que depois da morte de Moisés, Deus colocou Josué. Só que teve um momento que Josué ele se enciumou da obra de Deus, né? Então vai dizer assim a palavra do Senhor: Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Moisés, filhos de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens,
escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Então aqui dois homens começam a profetizar, porque o Senhor usa quem ele quer, né? Eldade e Medade começa a profetizar no arraial, e o ciúme entrou na vida de Josué. E Josué foi falar para Moisés repreender eles. E Moisés diz: não, bom seria se todos fossem profeta, se todos descesse o Espírito de Deus sobre eles. Porque aqui no Velho Testamento, amados irmãos, o Espírito Santo ele não vinha sobre todo mundo. Ele vinha sobre aqueles que o Senhor permitia que vinha. E aqui Moisés dá uma aula para muitos, né, que quer comandar a obra sozinho, que tem ciúmes de deixar o povo trabalhar na obra, na seara, para ganhar almas, e o povo fica ali de molho no banco, não tem uma oportunidade, não ganha alma por causa do ciúme deste líder. Então o Senhor aqui Moisés deu uma aula dizendo: não, eu queria que todos fossem profetas, todos trabalhassem na obra, todos obedecessem a Deus, e que o Espírito de Deus viesse sobre todos. Então, amados irmãos, você que barra o povo de Deus de trabalhar com ciúme bobo, ciumeira boba, aprenda que com Moisés, Josué foi repreendido. Esse ciúme que não vem de Deus, né? Tem ciúme na obra que não vem de Deus, ele atrapalha o outro ganhar alma, sendo que a seara, a obra é de Deus, né? Glória a Deus. E aqui em Números ainda, a gente vamos ver, glória a Deus e aleluia, Números 14, 26, glória a Deus, e 20, melhor dizendo, Números 14, aleluia, deixa eu ver aqui, glória a Deus e aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, amados irmãos, ele nos ensina, né? Para que nós não venhamos perder a salvação, glória a Deus e aleluias. É isso mesmo, número 14, versículo 26 ao 29, olha o que diz. O castigo pela rebelião. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando suportareis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Diz-lhe: vivo eu, diz o Senhor, que como fizeste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto, olha só a ira de Deus, cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo todas vossas contas, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Olha só, iam morrer no deserto por causa, meus irmãos, da murmuração. A murmuração é uma coisa muito séria. Iam morrer, os cadáveres iam cair ali no deserto. A ira de Deus ia descer por causa da murmuração. Hoje é um lembrete para nós, meus irmãos, não cair nessa prisão sem grade. Porque a murmuração, como eu disse, é um veneno. A murmuração é uma prisão sem grade. A murmuração ela é música para os ouvidos do diabo. Pois no hebraico quer dizer rebelião, desacreditar de Deus e estacionar. A pessoa perde, rebela contra Deus, desacredita de Deus e estaciona, não quer servir mais a Deus, fazer mais nada. Por quê? Porque já deu ouvido para o diabo.
Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 27, olha o que diz: E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Olha só o que eles diziam na tenda, e o Senhor escutando, dizendo que o Senhor odiava eles. Mas como que o Senhor odiava eles se o Senhor tirou eles do Egito, libertou eles, livrou eles do Egito, das garras de Faraó, da servidão, da escravidão? E o Senhor não ia deixar eles morrer aqui. Mas veja, meus irmãos, que a dureza do coração deles era muito grande. Então eles diziam isso: o Senhor nos tirou de lá para nos entregar na mão dos amorreus, o Senhor nos odeia. É como muitos hoje dizem assim: o Senhor nos tirou do mundo e agora eu estou passando uma luta muito grande, uma aflição, né? E começa a murmurar e não entende que a caminhada para o céu ela é feita de lutas e aflições, de muitas pelejas, perseguições, como o nosso Deus passou, e nós também passa, né? Mas nós vivíamos escravos lá no Egito, no mundo. A bebida, no pecado, estava já com a sentença da morte decretada, mas o Senhor nos livrou, nos tirou do Egito, nos limpou, deu um banho de misericórdia, e hoje nós estamos caminhando com Cristo para a glória. Olha só que lindo. Só que muitos ainda murmuram contra Deus, que nem fazia o povo de Israel. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11, olha o que diz o apóstolo Paulo: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha só que o apóstolo Paulo está lembrando os irmãos, que eles murmuraram, o povo de Israel murmuraram e foi destruído pelo destruidor, né? Pereceram pelo destruidor. Ao 11: Agora tudo isto lhes sobreveio, como figuras estão escritas, para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O apóstolo Paulo fala, lembra que eles fizeram, pereceram porque murmuraram, agora não faça isso. Isso já é uma aula, porque quando a gente vê um erro na vida de uma pessoa, a gente não tem que fazer o erro também. A gente tem que aprender com o erro da pessoa, para não fazer, para não vir a ira de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele lembra o povo. Ele lembra o povo. Ela lembra lá que aconteceu com eles, foram destruídos. Então vocês também não murmurem para não ser destruído. E aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: Fazeis todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Então isto é, vamos levar a vida sem murmurações, sem contenda, fazer a obra de Deus, sem murmuração, sem contenda. Um momento difícil, nós clama a Deus. Conversa com Deus. Conversar com Deus não é pecado. Falar com Deus, mas não murmurar. Não encarar Deus como um inimigo, que nem fez o povo de Israel, os que morreram. Muitos morreram no deserto. Então, amados irmãos, hoje é um lembrete para nós não murmurar. Você que estava murmurando da comida, da roupa, da casa, da vida, disso, daquilo, tome cuidado. Tome cuidado, porque o Senhor está cuidando de você. Está cuidando de mim, está cuidando de nós. E se nós continuar com Deus, nós vamos chegar na glória. Vamos reinar com Ele. Mas se começarmos a murmurar, aí vamos perecer que nem pereceu o povo de Israel. É um lembrete, porque o Espírito Santo nos ama, né? Nos ama. Amém? Fica com esta palavra no teu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.